afastar. Você começa a se afastar dos cultos. Você começa a se afastar da igreja, dos cultos, das coisas que te aproximam de Deus. É incrível como você começa a esfriar. Você começa a perder o desejo. Você começa a perder o interesse pelas coisas de Deus. Então você nem ouve mais louvores. Você deixa de ouvir louvores. Se você tem um hábito de ouvir palavras, você deixa de ouvir palavras. Você perde a vontade de vir para os cultos. O culto é o mesmo. A palavra é sempre a mesma. O louvor é sempre... E você começa a perder o interesse. Daqui a pouco você, ao invés de fazer de tudo para estar na igreja, você faz de tudo para não estar na igreja. Qualquer compromisso te tira. Qualquer convite te tira. Qualquer situação já é impedimento para você levantar, se arrumar e vir para o culto. Ah, está meio chuvoso hoje, né? Às vezes está chovendo, irmãos. Às vezes até está. Ah, não vou não, está meio frio hoje, né? Está meio frio. Você olha assim o telefone, está marcando lá quantos graus. Está meio friozinho hoje. Mas isso não é nada, isso não é impedimento nenhum para vir ou para não vir. Quem concorda, diga amém. Mas começa a ser empecilho para você. Às vezes um programa que vai passar na TV, um jogo que vai passar na TV, alguma coisa que vai passar lá, te tira. E na verdade, não é que aquilo te tirou, na verdade, você já está longe da presença de Deus. Sabe qual é o pior de tudo? Que a pessoa vai se afastando, Gabriel, e ela nem percebe. Ela vai afastando. Ela vai afastando e ela não percebe que ela está se afastando. Para ela está tudo igual, só que não está. E o outro fato interessante é que as pessoas, Felipe, que estão ao nosso redor, elas começam a perceber que nós estamos diferentes. Está mudado, está diferente, porque você começa a falar diferente. A pessoa, quando ela começa a afastar de Deus, ela muda o jeito de falar. A pessoa que se afasta da presença de Deus, ela muda o jeito de enxergar as coisas. Existem coisas que ela sempre falou: isso é pecado, isso não é certo, isso é abominável, né? Isso aqui não é para mim não. Quando ela se afasta de Deus, ela começa a achar normal. É normal, Para pensar, pastor. É normal na nossa sociedade. Verdade. Na sociedade. Perante Deus não. Então esse filho foi se afastando. E conforme a pessoa vai se afastando, hoje eu quero falar disso. Conforme a pessoa vai se afastando, ela começa a esfriar. Ela começa a perder. É igual um relacionamento, irmãos. É igual um relacionamento. Quando a pessoa quer trair, ela começa só a reparar os defeitos da pessoa. Quem concorda, diga amém. Só os defeitos. Só os pontos negativos. A pessoa, quando ela quer deixar de servir a Deus, ela começa a reparar defeitos da igreja, da pregação que é feita na igreja, das pessoas que estão na igreja, do louvor que é feito na igreja, da pregação. O pastor pregou muito, ou pregou pouco, ou falou alto, ou falou baixo, o ar-condicionado estava ligado, ou o ar-condicionado estava desligado. Ela começa a reparar em coisas que nunca foram coisas tão relevantes. E ela vai se afastando. E o louvor, que era tão maravilhoso ouvir, começa a incomodar os ouvidos. Porque isso é algo espiritual. Sabe o que é interessante? Vou dar uma dica para vocês. O diabo não tem pressa. Fala para o seu irmão do lado: nosso adversário não tem pressa. Vai te tirando aos poucos. Vai te envolvendo aos poucos. Olha aqui. Vai te afastando aos poucos. É um dia só, é um domingo só. É um dia só, é um domingo só. É um domingo só. Ninguém reprova porque faltou um dia na faculdade ou na escola, né? Tá na média ainda. Eu, quando fazia faculdade,
Aluno é fogo, né? Aluno é tudo igual. Eu, quando comecei a fazer faculdade, quantas faltas pode ter essa matéria aqui? Você pode faltar 3 dias, beleza. E nessa matéria aqui, quantos dias você pode faltar? Posso faltar só 2 dias. Meu Deus, 2 dias, né? Tem que tomar cuidado com essa. E nessa daqui, você pode faltar, mas eu e você não faltaria. Porque cada dia que você vem é uma série de conteúdos. Quem já fez faculdade sabe, né? Você faltou, meu amigo, né? Quando você voltar aqui, você vai se achar em outro planeta. Então nem falta nessa. A pessoa ela vai se afastando, ela vai se distanciando, o adversário não tem pressa. Aquele filho foi se afastando. E eu acho interessante porque ele começou a viver o resultado desse afastamento. Qual foi o resultado? Começou a empobrecer, começou a viver a pobreza, vamos chamar isso de miséria, começou a viver uma miséria, começou a ficar sozinho, porque a pessoa quando ela é sozinha, ela é uma presa fácil. Ele foi se afastando e foi perdendo os amigos, foi perdendo a família, foi perdendo o pai, foi perdendo o seu irmão. Ele foi se afastando e foi ficando sozinho, até chegou uma hora que ele estava literalmente sozinho. Começou a gastar tudo. E foi gastando, e foi gastando, e foi gastando, e foi gastando, não se preocupava muito com o dia de amanhã, até que ele quebrou financeiramente. Quebrou. Até que ele já não tinha mais o dinheiro para comprar nem um miojo para comer. Ele falou, preciso trabalhar, não tenho mais dinheiro. E o pior, ele se tornou orgulhoso. Porque ele poderia falar, quer saber, vou voltar. Mas ele falou, não, vou continuar aqui. Vou arrumar um emprego. Já que todo mundo tem que trabalhar, arrumou um emprego. E o texto ele tem alguns detalhes interessantes. Porque ele arrumou um emprego. Qual que era o emprego dele? Cuidar de porcos. Posso ver, amém, queridos? Não é o que o texto diz? Não lembro qual versículo. Foi cuidar de porcos. Jesus está falando um texto para judeus. E para o judeu, cuidar de porco é algo impuro, imundo. Imundo no sentido de Levíticos. Judeu não come nem carne de porco, irmãos. Judeu nem come carne de porco. Até hoje, o judeu ortodoxo até hoje nem come nada de porco. Quem já conviveu com judeu sabe que eles não comem carne de porco, porque é um animal impuro. O único emprego, o único trampo que é arrumado para ele, vai cuidar de porco. Para um judeu, beleza, né? Tem que fazer o trabalho sujo. Começou a trabalhar com porcos. Fome apertou tão grande na vida dele, que diz a Bíblia que ele olhou para aquilo que os porcos comiam, e a fome era tão grande que ele até teve vontade de comer o que os porcos estavam comendo. Quem entendeu, diga amém. Meu Deus, que fundo de poço ele chegou. Afastar-se de Deus. Escuta, leva para o fundo do poço. E lá no fundo do poço, quando ele chega no fundo do poço, não fisicamente, mas existencialmente, quando ele chega no fundo do poço, ele falou, o que eu estou fazendo na minha vida? E a expressão, e essa aqui eu preciso ler, porque isso aqui é central na minha pregação de hoje. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 17, Agatha, põe para mim, por favor. E tornando em si. Repita comigo. Na minha tradução diz assim, olha. E ele caiu em si. Repita comigo. Ele caiu em si. O que é cair em si, pastor? Puxa. Ninguém falou para ele. Ninguém pregou para ele. Ninguém chegou para ele em julho e falou assim, você está errado. Ninguém. Ele caiu em si. Ele percebeu o que ele estava fazendo. Meu Deus. A ovelha
pastor foi atrás da ovelha, achou a ovelha. A moeda perdida, a dracma perdida, a mulher varreu a casa, afastou os móveis, achou e pegou de volta. Aqui, o pai não foi atrás. O pai falou: ele vai cair em si. Aleluia. Você sabia disso? Você sabia que Deus permite você passar apertos na vida para que você possa cair em si? Senhor. A pedagogia de Deus aqui nessa parte não é de atrás. Tem gente que fala assim: o pastor tem que ir atrás, o pastor tem que ir atrás. Depende da ótica, depende. Porque se Deus manda o pastor ir atrás, ele tem por obrigação que ir atrás. Mas se Deus falar, espera cair em si, eu tenho que esperar a pessoa cair em si. Aleluia. Esse filho mais novo, ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele caiu em si quando ele estava no fundo do poço. Tem gente que só vai perceber